José Manuel Ferreira. Enquanto o pessoal está nos seus lugares, eu vou enfiar meu caco como um caipira. Que é o seguinte, eu estava fazendo um paralelo com o Allen, né? O Robert Allen e o Woody Allen. Os dois têm uma mania. O Woody Allen mostra aqueles filmes até em preto e branco, de Manhattan, música do Gershwin, né? Mostrando que o passado tinha muita coisa boa, não na tecnologia em si, mas no modo de viver. E que talvez, com tanta tecnologia e ciência, nós não chegamos onde queria. Isso, no meu entendimento de engenheiro, né, é que o Woody Allen mostra. O Robert Allen mostra que, se inspirando na Semana de Arte Moderna, a Pagu, aliás, ele descobriu que a maior conhecedora da Pagu essa semana, né, está em Santos, e nós vamos entrevistá-la. E a Pagu, a Tarsila, Oswald, Mário de Andrade, na época mostrava uma vida, alguns problemas, claro, da época, mas um modo de viver mais tranquilo, menos angustiante e menos problemático, com mais esperança. Talvez seja um paralelo, não sei, o Allen depois vai comentar sobre isso. Então, vamos lá. Desculpe meus cacos, mas... Então, vamos ouvir o senhor André Roberto Martins, geógrafo, professor da USP. Alô, alô? Agora sim. Bom, muito boa tarde a todos. Eu quero dizer inicialmente que é uma grande honra estar aqui com vocês, né, para essa discussão sobre um tema tão importante para o Brasil de hoje. E eu espero trazer alguma contribuição pelo olhar da geografia, que é a minha especialidade, especificamente a geopolítica. E quero agradecer o presidente Murilo, o Allen, que me convidou, a Marta, que foi fundamental, né, dando toda a cobertura, e é um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu inicialmente, eu gostaria de dizer que quando eu fui convidado para esse tema, eu tive uma certa dificuldade porque não sou especialista em questões relacionadas ao emprego e fiquei bastante pensativo sobre qual a relação entre uma coisa e outra. Aparentemente não há uma relação tão direta, não é? Por exemplo, a gente pode ter várias economias que não são assim inteiramente soberanas e que, no entanto, têm um nível de emprego bastante alto, não é? Eu me refiro em especial àquelas economias de tipo enclave, né, em que você tem, por exemplo, como Singapura, ou como os Emiratos Árabes, Catar, Kuwait, né, são áreas que recebem imigrantes porque precisam de trabalhadores, né, e portanto, tem pleno emprego e tudo mais. Mas, em compensação, são pequenas cidades enclave, né, cidades-estado, que não chegam a ter uma economia poderosa. De modo que, aqui então, a primeira reflexão que eu julgo importante é considerar a geografia a partir desse aspecto, porque quando a gente está falando de economias de grande tamanho, como é o caso do Brasil, né, aí sim a questão começa a ter uma relação mais direta, como eu vou tentar apresentar aqui adiante. Antes de começar a passar meus mapas, né, geografia sem mapas não faz muito sentido, né, onde o que eu procuro fazer é justamente mostrar um pouco a posição do Brasil no mundo, eu queria dizer inicialmente que eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande desânimo, né, mas se a gente virar um pouco o ângulo em que estamos observando o país, e justamente começarmos a analisá-lo a partir da sua história e da sua geografia, eu acho que nós vamos ficar mais otimistas. Otimistas, aliás, até não é a palavra mais correta, porque otimista ou pessimista pode ser uma coisa muito subjetiva de temperamento, né, de você desejar que as coisas melhorem e torcer por isso, ou não, ou imaginar que as coisas vão piorar, não é? Mesmo torcendo contra isso, enfim, é uma questão mais de ordem subjetiva. O que eu vou tentar apresentar aqui é, antes do que otimismo em relação ao Brasil, é confiança no Brasil. Não é? Confiança já é uma coisa um pouco diferente, porque ela está alicerçada em elementos de evidência, em elementos concretos, né? De uma análise concreta da situação concreta. E nesse sentido eu acho que o Brasil começa
a melhorar a sua posição, justamente quando a gente olha o mapa-mundi. O brasileiro está de baixo astral, vamos olhar o mapa-mundi que já melhora, né, o nosso humor, porque a gente se destaca no mapa-mundi, não é verdade? Então o Brasil é um dos países que mais se destaca no mapa-mundi. Ele tem uma presença geopolítica muito importante, é só olharmos o mapa. Então eu depois vou trabalhar justamente essa ideia. Mas antes disso, queria falar um pouquinho sobre o conceito de soberania, não é? Bom, tem uma longa história o conceito de soberania, e ele nasce justamente do poder dos soberanos, né, dos reis, de declararem guerra. Esse é o grande poder do soberano, né? Quer dizer, onde radica, onde reside o poder soberano? Justamente na questão mais importante, que é a decisão sobre a vida e a morte, né, dos estados, né? A luta pela sua sobrevivência é a questão principal. Portanto, desde que se formaram ainda na Idade Média os primeiros estados territoriais, né, a questão da soberania era justamente o poder de decidir sobre a paz ou a guerra, o poder dos príncipes. Essa ideia evoluiu um pouco, né, justamente no momento em que surgem as independências dos países americanos, né, porque nesse momento, no fim do século XVIII, começo do XIX, é um momento em que a noção de soberania muda um pouco e ela passa a ser o direito de comercializar com quem se quiser. Porque aquele período anterior, né, do período colonial, né, nas colônias não tinham esse poder, não é verdade? Eles só podiam comercializar com o poder metropolitano. Pois bem, a luta que levou às independências, portanto, 500 anos, né, 200 anos, né, já de independência, que nós estamos nos aproximando, esse é o período, portanto, em que a soberania passa a ser lida como o poder de vender para quem eu quiser, não mais ficar limitado, não é, ao controle da metrópole, de vender só para a metrópole, mas a liberdade de comércio, de modo que soberania, e essa é uma questão muito importante, porque a nossa elite ela vai ser formada com essa ideologia, né? Ou seja, soberania é ter o poder de vender para quem eu quiser. E essa é a questão. Só que nós sabemos, vender para quem eu quiser no início do século XIX significava, no fundo, vender para a Inglaterra, né? Porque era a única potência que tinha condições de efetivar as compras, de modo que saímos do exclusivo colonial da submissão a Portugal e entramos numa outra forma de submissão, que foi em relação à Inglaterra, de modo que então agora passamos a ter uma outra discussão, porque soberania política não necessariamente significava soberania econômica. Não é? E aí nós temos todo o século XIX, boa parte do XX, em que as economias da América Latina, não é, se submeteram às economias centrais dos países industrializados como fornecedores de matérias-primas, de produtos primários. Das Américas, a única nação que escapou disso foram os Estados Unidos. Né? Foram os Estados Unidos que, desde o seu início, no momento da sua independência, disputaram com a Inglaterra uma soberania que passava a ter um sentido diferente. Ou seja, soberania no sentido de produzir dentro do país o que se necessita. Essa é a visão americana, né, com Alexander Hamilton fazendo a primeira lei de proteção industrial do mundo, não é? Garantindo, portanto, aos Estados Unidos a soberania na produção industrial, barrando, portanto, as importações dos produtos industriais ingleses, e esse foi um ato de grande coragem dos americanos, porque eles não apenas obtinham a soberania política, mas também encaminhavam a soberania econômica, e lutaram contra a maior potência mundial da época, que era a Inglaterra, e de modo que já nasceram disputando com a Inglaterra uma posição de soberania industrial. Nessa época,
ao longo do século XIX, uma outra noção de soberania, então, finalmente se desenvolve, e eu vou, em particular, lembrar uma passagem do Engels, quando ele diz que, na sociedade moderna industrial, a soberania é a capacidade de uma economia de produzir as máquinas que irão produzir máquinas. Vejam bem a formulação. Só é soberana aquela economia que é capaz de produzir as máquinas que irão produzir as máquinas para produção de bens, ok? Então, ou seja, é aquele famoso setor 2 da produção, né, que é a produção de bens de equipamento, e a capacidade, portanto, de você ter autonomia completa em todo o segmento industrial, completar essa soberania industrial. Bom, não quero me alongar muito com isso, mas a gente sabe que, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento das bombas atômicas e da energia nuclear, não é? A questão da soberania econômica, no sentido do Engels, ficou muito mais restrita, não é? Porque são muito poucas as economias que foram capazes de desenvolver tecnologia no campo nuclear. E é por isso que, hoje em dia, os países que têm pretensão a uma soberania plena, no sentido completo da palavra, têm que desenvolver pelo menos esses 3 setores, e diga-se de passagem, o Brasil é um país que tem trabalhado nessa direção, né? Inclusive os militares brasileiros estão, pelo menos estavam até agora, muito empenhados com isso, de garantir ao Brasil soberania a partir do desenvolvimento de 3 linhas tecnológicas fundamentais, né? Cibernética, informática, né? Aeroespacial e nuclear. Né? E vocês podem ver que justamente são as Forças Armadas brasileiras que procuraram levar essas 3 tecnologias adiante, já que o nosso empresariado, historicamente, não tem dado muitas mostras de vontade de soberania. Esse é um outro ponto fundamental. Né? A soberania é um binômio que une capacidade e vontade. Né? Alguns países têm pouca capacidade de serem soberanos, mas, no entanto, têm muita vontade, e com isso conseguem superar os seus entraves. Querem um melhor exemplo disso? Cuba. Cuba não tem energia, Cuba tem enormes dificuldades para se tornar um país realmente autônomo do ponto de vista econômico, mas tem uma vontade de soberania que é impressionante. Então, eu estando lá, um motorista de táxi me disse certa vez que o país mais soberano do mundo era Cuba. E eu perguntei, por quê? Porque nós somos o único país que põe o dedo na cara dos Estados Unidos e diz, vocês são assassinos. Vocês são assassinos, vocês têm matado milhões e milhões de seres humanos ao longo da história. Que outro país tem essa coragem e essa capacidade? Me disse o motorista de táxi cubano. Nem as grandes potências podem fazer isso em relação aos Estados Unidos, mas nós podemos, nós acusamos. É um país que quis ser soberano e luta diariamente pela sua soberania. Infelizmente, no extremo oposto, nós temos um país com grande capacidade de soberania e pouquíssima vontade de soberania. Quem é? Adivinhem quem é? Não é verdade? Precisamos de outros taxistas, não é? Pois bem, esse me parece ser o ponto crucial. Não é? Nós não desenvolvemos no nosso país, não é, uma vontade de soberania. Aquilo que Marcelo Gullo, que é um historiador argentino, chama de insubordinação fundante. Belo conceito. Não é? Quer dizer, os países que não são capazes de desenvolver uma insubordinação fundante da sua autonomia, da sua soberania, não vão ser capazes de alcançar essa soberania. Não é? E é justamente o que a gente assiste hoje na nossa sociedade, não é? Uma elite sem nenhuma vontade, não é, de desenvolver o país e de desenvolver a soberania nacional. Eu tenho a impressão, já foi dito aqui, que um dos problemas é justamente o conceito estreito de soberania, que infelizmente os nossos militares ainda têm. Não é? Mas, por outro lado,
né, o país ele possui capacidades que apontam para um país que realmente não apenas poderá ser soberano, como eu adianto, é a única potência capaz de destronar os Estados Unidos naquele ponto em que eles são mais poderosos, ou seja, no chamado poder brando, o soft power, né, a ideologia, a cultura, a diplomacia. Nesses aspectos, o Brasil é uma grande ameaça para os Estados Unidos, porque nós somos um tipo de sociedade, né, diferente da americana e que é muito mais vibrante e integradora do que aquela sociedade multicultural e segregacionista. E eles têm muito medo da capacidade e da criatividade do Brasil. Então, por isso esta luta dos Estados Unidos para abafar a nossa soberania. E vamos deixar, né, de tapar o sol com a peneira. Né? Fomos objeto, desde 2013, daquilo que se chama hoje em dia de guerra híbrida. Fomos sim, vítimas de uma guerra híbrida. Guerra híbrida é um conceito desenvolvido pelos fuzileiros navais americanos a partir de 1989 e que diz respeito a um novo tipo de guerra, onde a vitória é obtida pelo controle das mentes, sem que se necessite sequer dar um tiro. Não é? Se você controla, não é, a mente do inimigo e obriga ele a fazer exatamente o que você quer, você teve uma vitória avassaladora. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil depois da Lava Jato. Né? A Lava Jato trouxe uma cunha que destruiu a economia brasileira, a vontade de soberania, né? Sobretudo atingindo, em particular, o orgulho nacional, porque passou a ideia de que somos um país de corruptos. Esse é o grande problema. E não há, obviamente, nação que possa ficar de pé, né, tendo essa noção sobre si próprio. Né? Pois bem, agora eu vou então passar uma série de mapas e vou tentar trabalhar um pouco a questão da geopolítica. Geopolítica é uma disciplina que tem dois lados. Né? De um lado a geografia, de outro lado a ciência política. Né? E ela é uma disciplina que se desenvolveu na virada do século XIX para o XX, com o objetivo justamente de analisar como as potências lutam dentro do espaço terrestre, da superfície terrestre, pelo controle do poder mundial. Então, vamos começar a passar as minhas imagens. Eu vou começar dizendo o seguinte: a geopolítica trabalha com 3 variáveis: tempo, espaço e poder. Tempo, espaço e poder. E, portanto, a primeira coisa importante é a gente ter uma noção do tempo, de qual é o tempo que nós estamos vivendo. Não é? Tá certo? Só apertar aqui? Tá bom, obrigado. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu vou começar a falar um pouco... Ué? Acabou indo demais. Isso, tempo hoje. Deixa eu ver se... não. Então vamos começar aqui com algumas reflexões importantes. A primeira é a do Papa Francisco, que justamente pensando sobre o tempo que nós estamos vivendo, ele afirma: não vivemos uma época de mudanças, mas uma mudança de época. É mais significativo. Né? E vejam, ele é o líder de uma igreja milenária, então deve saber do que está falando. Né? Tem muita experiência acumulada aí para dizer que nós estamos vivendo uma mudança de época. De que época para que época? Essa me parece ser uma boa discussão. Não é? E eu apontaria que me parece que justamente nós estamos vivendo um momento em que justamente as soberanias estão em xeque pelo processo de globalização. Então agora, ou as nações se refundam ou afundam. Não é? E vejam bem, os Estados Unidos têm um projeto para os próximos anos, para as próximas décadas. Thomas Barnett é um geopolítico
que trabalha na Marinha Americana, e ele atravessou aí os governos, tanto democratas como republicanos, é alguém que ainda é muito respeitado, ele afirma em estudo recente: agora não se trata mais da América liderar o mundo, mas do mundo tornar-se América. Portanto, a fase em que eles estão é de transformar as pessoas em americanas, com o ideal de vida americano. Não é? O Steve Bannon já disse que a revolução bolsonarista, não é, ela visa refundar a nacionalidade brasileira. De um país católico de esquerda para uma nação evangélica de direita. Portanto, vejam a profundidade do problema que nós estamos lidando. Não é pouca coisa, não é brincadeira. E aí, no contraponto, a resposta russa, quando Putin afirmou que nunca mais a Rússia travará uma guerra em seu território. E, portanto, é o grande contraponto que nós temos contra a ideia de uma homogeneidade americana. Ei, caramba. Agora. Bom, e, portanto, agora os cenários. O que nós temos hoje? Nós temos os Estados Unidos projetando uma monopolaridade para o século XXI, é documento oficial dos Estados Unidos, o século XXI como o século americano, ou seja, eles teriam conseguido a hegemonia a partir dos anos 90, com o fim da União Soviética, e agora projetariam para o século XXI um século inteiramente de liderança americana. Eles estão otimistas, tendo base no fracking, que é o petróleo, shield também, de xisto, que aumentou muito, de fato, a produção de petróleo na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, tem gravíssimos problemas ambientais. Há os que acreditam nisso como uma saída realmente efetiva em relação ao petróleo do Oriente Médio, principalmente. Há outros que são mais céticos e consideram que o fracking, na verdade, tem fôlego curto. É uma discussão do pessoal de petróleo especificamente, mas os americanos estão otimistas com relação a isso. Por outro lado, eles ainda têm o dólar, estão projetando os drones para fazer a guerra, fora as guerras offshore, economizando vidas americanas, que é sempre um objetivo dos militares dos Estados Unidos. Então, os drones para vigiar e controlar as populações, o inglês, a língua universal, e as universidades, que são de modelo americano. Então, eles, baseados nesses elementos, eles consideram que ainda terão fôlego para continuar liderando durante o século XXI todo. Há um cenário pessimista da parte dos russos, dos eurasianos, que olham o mundo, pelo contrário, com uma crise insuperável do capitalismo, uma crise de liderança americana, que não vai se resolver, e eles acham que justamente essa luta da elite dos Estados Unidos contra as demais elites, a burguesia americana tentando dominar todas as outras burguesias do mundo, isso será um fator de crise, provavelmente até de uma guerra. E isto pode até acabar gerando um conflito de grandes proporções entre a OTAN de um lado e os BRICS do outro. Claro que essa análise foi feita antes do governo Bolsonaro assumir aqui no Brasil, quando tínhamos um compromisso de fato com os BRICS. Agora tudo mudou, tudo mudou no Brasil, de modo que essa é uma situação diferente. O terceiro cenário que eu aponto, que eu chamo de realismo meridionalista, ou seja, dos homens e mulheres que habitam o hemisfério sul do mundo, onde nós estamos, em que eu julgo que, sim, de um lado existem intervenções de caráter neocolonial das grandes potências do norte sobre os países pequenos, nas pequenas soberanias do sul. Vamos lá. Iugoslávia, Líbia, Afeganistão, Iraque, Síria, quer dizer, tem um conjunto grande aí de países que vêm sendo sucessivamente atacados em nome de um suposto humanismo. E essas intervenções de caráter neocolonial, de fato, põem em xeque a soberania dos países do Sul.
No entanto, acho pouco provável, exatamente por conta do Brasil, acho muito pouco provável que se gere realmente um alinhamento em termos de um confronto efetivo entre OTAN e BRICS. André, deixa eu só te perguntar uma coisa. Por favor. Tua exposição, quantos minutos você imagina? Rapidamente eu vou terminar. Não, então tá bom. Aqui... Tá tão interessante que a gente vai... Aqui vai rápido. Essa é uma foto do G7, né, em que fica claro o desentendimento entre as potências do Ocidente. Né? Então é bem característico do que é a desordem do Ocidente hoje em dia. Os Estados Unidos tentando liderar, controlar todo mundo, e os outros líderes não concordando com isso. Né? Aqui o contrário, a organização de Xangai, no Oriente, mostrando ordem, né, disciplina, né, e projeto, tá certo? O contrário, vocês estão sabendo para onde ir, né? Os grandes projetos chineses da Rota da Seda, do Colar de Pérolas, envolvendo todo mundo lá na Ásia Central, né, na Eurásia, e, portanto, agora parece que a nova ordem mundial realmente vai para o Oriente, enquanto que o Ocidente está mergulhado numa profunda crise, sobretudo de valores. Aqui, o encontro, né, dos dois grandes presidentes do hemisfério ocidental, não é verdade? Olha só como eles estão dando a mão, não é verdade? Isso prova, portanto, o nosso alinhamento com os Estados Unidos, mas nem tanto, né? Porque, do outro lado, o vice-presidente está fazendo acordos com o Xi Jinping, não é isso? Então está lá o Mourão fazendo acordo com a China, não podemos brigar com a China, não é verdade? Que é o nosso maior parceiro comercial. Então, enquanto o presidente diz que está com os Estados Unidos, não vai deixar a Huawei entrar aqui, o vice-presidente diz, não, tudo ao contrário, estamos com os chineses. Bom, problemas de indefinição, de incerteza, como foi dito aqui um pouco antes, né? Aqui, pessoal, é justamente a linha que separa o norte do sul, né, segundo esse geopolítico americano. Vocês veem, nesses círculos são zonas de atrito, né? O que está em cor de abóbora é o que ele chama de fosso dos não integrados, ou seja, áreas muito fragmentadas geopoliticamente, com pequenos países, e que têm muitos problemas, né? E que são países, na verdade, um tanto inviáveis. O que está em azul são as áreas que ele considera que têm estabilidade para funcionar, né, de forma relativamente consolidada em termos de capitalismo e comércio mundial. E, para terminar, esse é o meu mapa, né, do Brasil e do mundo, e é aí que eu coloco as minhas esperanças. Se nós tivermos a capacidade de compreender o lugar geopolítico do Brasil, nós vamos tirar uma grande venda dos olhos e avançar para uma possibilidade de superação dessa antinomia que nós estamos vivendo agora, né? Com dois Brasis não se entendendo, né? Um Brasil que é tropical, mais tradicional, né? Colonial, e um Brasil mais moderno, né? Mais europeizado, né? E que estão em desentendimento. De modo que, quando eu cunhei a ideia do meridionalismo, foi porque, dando aula de geografia, a gente ensina isso para os nossos alunos, né? Ou seja, o Brasil é um país ocidental, ele está no hemisfério ocidental, né? Nós fomos colonizados por um país ocidental. No entanto, boa parte da nossa população não é de origem ocidental, tem outras tradições, outra cultura, né? Os indígenas, os negros que vieram para cá, né? Então, o nosso povo, ele não é exatamente ocidental, ou seja, ele não se rege exatamente pelos critérios do mercado racional legal, né, como diz o Weber. Aqui as relações sociais ainda são muito permeadas de personalismo, compadrio e coisas não exatamente capitalistas no sentido clássico, né, e essa população, portanto, tropical e colonial, fica afastada de um Estado metropolitano e oligárquico. Como é que a gente junta as duas coisas?
Ora, reconhecendo que, na verdade, o Brasil é um país meridional. Ele não é nem ocidental nem tropical. Nós temos o sul do Brasil, que é bem frio. Aliás, está frio, né? Para um fim de ano, já está friozinho aqui, não é? Então, se nós olharmos bem, a geografia mostra isso, até o sul da Bahia, né, pela orientação das cadeias montanhosas, recebe ventos frios que vêm do sul. Nós não somos tão tropicais assim. Sim, tem uma parte grande do país que é tropical, mas não é todo ele. Né? Inclusive, a parte mais desenvolvida é subtropical, do tropical de altitude, ou seja, não é exatamente tropical. Né? Por outro lado, já disse que nós não somos totalmente ocidentais. Em compensação, somos meridionais, somos do sul, somos a maior potência do sul. Quando a gente faz essa projeção, o que eu fiz nessa projeção? Essa projeção eu peguei o mapa do Mercator, que é aquele cilindro que faz as distorções, que a Groenlândia fica gigante, não é verdade? E o que eu fiz? Eu fiz, vamos fazer esse mapa com uma distorção para aproximar os continentes do sul. Porque é assim que realmente acontece, na realidade. É um primeiro mapa que vocês podem ver que tem Antártida. Porque não se faz um mapa com a Antártida. E não é possível agora, no século XXI, excluirmos a Antártida da geopolítica mundial, não é? Pelas questões ambientais, pelas questões de disputa de poder das grandes potências. E está aí o Brasil se destacando como a grande potência do mundo meridional, capaz de articular todo esse enorme conjunto. O que eu fiz de diferente aqui? Eu usei uma linha, que é uma linha norte e sul, onde ali ao norte você tem as grandes potências. Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China e Japão. Ao sul dessa linha, Coreia, inclusive, como vocês podem ver, né, que está dividida, tá certo? Ao sul dessa linha vermelha estão todas as impotências. É um termo do Norberto Bobbio, não foi eu que inventei. Não é? No sul concentram-se as impotências, ele escreveu certa vez, tá certo? E é verdade. Não é? No sul não há nenhum país que tenha assento no Conselho de Segurança da ONU ou no FMI. Pois bem, indo direto ao ponto, minha proposta é uma aliança do Brasil com a Índia. Eu acho que esse é o X da questão que a gente não está percebendo. Porque nós somos poderosos o suficientes, né, para tentar evitar sermos recolonizados. Mas sozinhos não somos potentes o suficiente para inverter a ordem do mundo. Uma aliança com a Índia alteraria bastante a correlação de forças mundiais, não é? Porque essas duas potências podem reivindicar ter um assento no Conselho de Segurança da ONU e um veto, não é? Portanto, um poder de veto compartilhado por as duas como potências pacifistas e representativas do hemisfério sul. Não é? De modo que a mensagem que eu queria deixar para vocês era essa, não é? O Brasil tem saída. O Brasil pode sim se tornar uma das principais potências mundiais, mas ele, para isso, tem que mudar completamente a sua mentalidade, tem que perceber que nós temos uma relação histórica importante com a Índia para superar a questão do colonialismo que afeta todos esses países do Sul, Austrália incluída, e Nova Zelândia, porque não é questão de ter um PIB per capita alto que você é completamente soberano. Não. Austrália e Nova Zelândia não têm soberania plena, né, como a gente sabe, não são potências. Né, de modo que minha proposta é justamente de nos aliarmos com a Índia, que é outro país do Sul, né, e criarmos uma outra potência, uma outra configuração. Né, e ela é muito importante para a paz mundial. Termino dizendo justamente isso com uma mímica. Vejam bem, os Estados Unidos estão em choque com o mundo eurasiano, a Rússia e a China, não é verdade? Isso está colocando o mundo em risco de uma outra guerra mundial. Pois bem, os Estados Unidos o que querem? Querem o controle do Sul para poder ter a capacidade de matérias-primas e tudo mais para poder vencer o leste. Ora, o leste quer o quê? Exatamente a mesma coisa. Quer que o Sul se una ao leste para ter capacidade para derrotar o oeste. Se nós não formos capazes de nos tornarmos um terceiro ator, nós seremos, no final das contas, fatiados pela guerra entre Rússia e China de um lado e Estados Unidos do outro, a nova Guerra Fria, como nós vimos que fomos mergulhados na ditadura de 64 por uma guerra que não era nossa, não é verdade? Não é?
Pois bem, agora, novamente, se nós não formos capazes de criar essa terceira força nessa união com a Índia, né, então seremos fatiados pelas potências do norte. Mas, em compensação, nos tornando um ator político, geopolítico autônomo, chamando atenção para o sul, nós desanuviamos as tensões mundiais. A Índia pelo Oriente, o Brasil pelo Ocidente, nós nos unindo, né, pacificaremos o mundo, ampliando as relações sul-sul, e com isso, portanto, aumentando enormemente a nossa capacidade de soberania. E aí, então, termino por que a necessidade dessa soberania para poder desenvolver o país, inclusive resolver o problema de tantos desempregados. Por que nós temos tantos desempregados em nosso país? Ora, simplesmente porque nós adotamos uma economia e uma ideologia de país do norte, do país atlântico dos Estados Unidos, e ela não confere com a nossa realidade. Nós não precisamos de tantos automóveis, nós precisamos de ferrovias. Não é? Nós precisamos de ferrovias. Essa é a questão-chave. Essa é a questão-chave. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade do rodoviarismo para o ferroviarismo, nada será conseguido. E a Índia é um país que tem uma tradição ferroviária grande, uma necessidade também muito grande de ferrovias, né? Também é um grande produtor de ferro também, né? E, enfim, eu acho que há também na área de saúde, há uma ampla gama de possibilidades de aliança com a Índia. Muito obrigado. Agora ouviremos, então, o senhor Clemente Gans, sociólogo do DIESE. Por favor. Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite e parabenizar o Márcio pela exposição, pela reflexão. Eu vou tentar, nesse debate de soberania e emprego, focar um pouco mais nas mudanças no mundo do trabalho e talvez uma indicação de agenda ou de elementos para nós pensarmos a nossa intervenção daqui para frente. Aproveitando a introdução que o Martin fez, falando que nós vivemos, resgatando aí uma fala do Papa Francisco, uma mudança de época, creio que do ponto de vista da estrutura do sistema produtivo, nós precisamos nos dar conta de que as transformações no sistema produtivo são profundas e radicais. Eu tenho dito, para forçar o argumento, de que a primeira, segunda e terceira revolução industrial formam um mundo do que nós conhecemos, dominamos e que, no caso, nossa vida sindical se estruturou a partir dele. Nós estamos estruturando um novo mundo que não tem relação com essa dinâmica industrial da primeira, segunda e terceira revolução. A quarta revolução industrial, combinada com a reorganização patrimonial do capital, dominada pelo sistema financeiro, pela possibilidade de energia e comunicação sem conexão física e com a autonomia de energia que rapidamente o sistema produtivo adquire, tem uma nova estrutura econômica se apresentando, um processo profundo de transformações no sistema produtivo, uma mudança radical na divisão internacional do trabalho e, especificamente para o mundo do trabalho, uma mudança radical sobre o que é trabalho e, fundamentalmente, nessa mudança, o que é emprego. Em síntese, o que nós conhecemos, especialmente do pós-guerra, de estruturação de um sistema ou de um estado social no qual o trabalho é protegido nas relações sociais por uma pactuação entre capital e trabalho, isso está sendo destruído. De outro lado, há um processo muito intenso, que ninguém sabe qual é a velocidade exata e qual é o controle, de intensificação tecnológica em escalas e profundidade que nós jamais imaginávamos. Nós ainda somos, em alguma medida, restringidos por um paradigma no qual, para nós, a tecnologia seria capaz de substituir a força de trabalho humana, mas não seria capaz de substituir
a mente, a inteligência humana, a capacidade de relacionamento. Parte substantiva dessa revolução tecnológica mostra que nós fomos capazes de inventar uma máquina que consegue nos superar. Não só na capacidade de acumular informação, na velocidade em processar informação, mas muito mais, máquinas que aprendem a tomar decisões. E isso era inimaginável há bem pouco tempo. E a velocidade com que essas máquinas rapidamente aprendem a tomar decisões tem levado a mudanças radicais em toda a estrutura produtiva, inclusive nas possibilidades de governança no mundo. Isso coloca para o mundo do trabalho um desafio muito grande, porque essa tecnologia, com as características que eu coloquei anteriormente, colocam como indicativo para aqueles que projetam tendências para o mundo do trabalho, de que nos próximos anos, e são poucos anos, nós não teremos mais nenhuma atividade econômica sendo realizada sem algum tipo de assistência humana, sem algum tipo de assistência de máquinas. E a projeção de médio e longo prazo indicam que, predominantemente, as atividades laborais serão executadas por máquinas com algum tipo de assistência humana. Nessa projeção, se ela fizer sentido, e os estudos mostram que rapidamente elas começam a fazer sentido, nós estamos diante de uma mudança de paradigma radical. Radical a tal ponto de que é urgente. Se nós quisermos pensar uma agenda de futuro e de coesão social, por exemplo, nós imaginarmos uma capacidade política soberana de fazer com que a jornada de trabalho máxima seja de 10 horas por semana. Com o nível de tecnologia que está posto, não é possível imaginar uma sociedade que aceite uma jornada superior a 10 horas por semana, porque senão nós teremos massas e massas de pessoas desempregadas. Bom, imaginarmos isso não é só imaginar um mundo de trabalho com 10 horas, mas imaginar uma sociedade no qual as pessoas terão 80%, 90% do seu tempo livre. Portanto, é uma outra organização social, uma outra sociedade, uma outra forma de viver, de estruturar, é tudo diferente. Mas é também, nesse processo de aqui até lá, nenhuma disputa distributiva do resultado econômico da produção que uma sociedade consegue realizar, radicalmente oposta a tudo que nós estamos estruturando. Nós estamos estruturando sistemas econômicos, políticos, inclusive colocando a soberania no lixo, como sistemas capazes de concentrar um poder por meio da riqueza, que é inimaginável. Creio que nós estamos rapidamente, talvez de forma irreversível, em uma situação no qual as democracias não fazem mais sentido e não serão mais suportadas. Em um nível de concentração de renda e riqueza que nós caminhamos, as sociedades não podem delegar poder pelo voto. O resultado disso não para em pé para sustentar uma sociedade desigual. Não é por outro motivo que as formas intermediárias de controlar essas democracias começam a aparecer no mundo, e os projetos políticos no mundo são muito claros. Por exemplo, um projeto político muito claro é que as democracias serão controladas pelos judiciários. Há uma estratégia muito clara de fortalecimento da presença e do controle por parte da riqueza dos judiciários nos países. É muito mais fácil controlar as democracias por meio dos judiciários. Rapidamente as sociedades começam a conhecer o nome dos seus juízes e não conhecem o nome do seu presidente. Portanto, nós temos que pensar que essas mudanças elas são profundas. E no mundo do trabalho essa mudança também está presente de forma muito radical. Radical no sentido de que rapidamente, cada vez mais, novas tecnologias ocupam o espaço do mundo do trabalho. Rapidamente, essas tecnologias alteram de maneira dramática a condição da atividade laboral. Vamos dar um exemplo concreto. Nós estamos vivendo o início da uberização do transporte por meio de automóvel. Os sindicatos começam a conversar sobre a possibilidade de organizar o trabalhador motorista de Uber. E a Uber já diz que em 5 anos ela terá a possibilidade de tornar todos os automóveis autônomos.
Não dá tempo nem da gente pensar como organiza o trabalhador do Uber, ele já desapareceu e vai ter carro autônomo. Esta velocidade da transformação é que nós precisamos incorporar com uma velocidade que está presente no mundo do trabalho de forma contínua em todas as atividades laborais. Portanto, ao imaginar o mundo do trabalho nesta transformação tecnológica, simultaneamente a uma mudança no poder das empresas de organizar o sistema produtivo, nesta condição, no poder que o setor financeiro ganha, os dados mostram, nós temos mais ou menos 43 mil empresas multinacionais no mundo. Em torno de 750 empresas controlam 80% dos ativos das empresas multinacionais, então uma grande concentração. 150 empresas controlam 40% dos ativos das 43 mil empresas multinacionais. Qual é a novidade? Que essas 150 empresas que controlam 150 empresas que controlam 40% dos ativos são todas empresas do setor financeiro. O setor financeiro, a riqueza financeira já controla hoje 40% dos ativos do sistema produtivo mundial, das empresas multinacionais. Uma mudança besta, que é da nossa indústria, acostumada a produzir o balanço anual e entregar o resultado anual da sua atividade econômica, passa agora a ter que entregar para o setor financeiro que controla o sistema produtivo balanços trimestrais, com resultados trimestrais para serem entregues aos acionistas. A nossa indústria tradicional, que nós conhecemos, do resultado econômico dela, 3/4 eram reinvestidos na capacidade produtiva e 1/4 distribuído para os acionistas. Essas 150 empresas, em média, distribuem 3/4 do resultado para o acionista e reinvestem 1/4. Há 20 anos o mundo não cresce, a taxa de crescimento resvala para a direita, para a esquerda, e o mundo não cresce porque você tem um processo de concentração de renda e riqueza monumental. Bom, poderia ficar falando aqui o que isso significa em termos de transformações, mas o que eu quero trazer é que a combinação da mudança patrimonial, da possibilidade de reorganização do setor produtivo dado por autonomia de comunicação e energia, e a inovação tecnológica com possibilidade de substituir potencialmente as atividades laborais, coloca a necessidade de um pensamento radical de um outro paradigma. As projeções para o caso brasileiro estão indicando que nos próximos 10 anos, 60% dos postos de trabalho serão afetados gravemente por inovação tecnológica. Que significa que ou o posto vai ser fechado, ou o posto vai ser transformado, ou aquela ocupação será, digamos, estruturalmente dividida entre trabalho morto e trabalho vivo, numa outra composição. 60%. Os estudos que a OIT divulgou agora, no seu centenário, tentando olhar o futuro do trabalho, está dizendo que a projeção deles, que em média, uma pessoa ao longo da vida terá 5 profissões. 5 profissões, não estou falando 5 ocupações, 5 profissões diferentes. A tal ponto que eles, por exemplo, dizem que qual é o sentido de nós continuarmos tendo uma universidade como nós temos hoje para formar um profissional? Se a pessoa está investindo para uma profissão que em média vai durar 5, 6, 7 anos. Portanto, tem que imaginar um processo de formação de uma outra natureza, onde a transformação profissional faz parte de um projeto de vida ao longo de toda a vida. É radicalmente diferente de tudo que nós imaginamos, se eles estiverem corretos na projeção que estão fazendo do mundo do trabalho. De um lado, nós temos uma inovação tecnológica que nos permite imaginar saltos de produtividade estúpidos, inimagináveis, sem trabalho humano. E começamos a enfrentar coisas que parecem bizarros. Discutir na União Europeia direito autoral da máquina, porque ela escreve um livro, ela pinta uma obra, e qual é o direito autoral de uma máquina? Isso é objeto da discussão na União Europeia. Ou no board do Núcleo de Pensamento Estratégico Americano, que mudanças constitucionais se fazem nos Estados Unidos para impedir que as máquinas governem.
Fizeram uma pesquisa recente entre beneficiários da Previdência Social americana. 25% já responderam que preferem ser atendidos pela BIA do Bradesco do que por um atendente humano. O atendente virtual atende melhor do que um atendente humano. Perceberam que uma máquina fazia uma segregação, fazia um desvio no atendimento a negros nos Estados Unidos. E perceberam que o log que instruía essa máquina repetia um preconceito, corrigiram o log e a máquina voltou a produzir um atendimento sem aquela discriminação. A conclusão é que levariam décadas para corrigir o pensamento humano para não realizar aquela distorção. Coisas desse tipo começam a fazer parte da agenda do cotidiano de quem está pensando a organização das sociedades. É disso que eu estou falando, de uma mudança radical que está em curso, cujo rebatimento para o mundo do trabalho é profundo. Trazendo isso para o nosso ambiente, pensando o Brasil, nós temos uma sociedade organizada do ponto de vista econômico de uma maneira alucinada, que é uma estrutura com uma desigualdade monumental, um mercado de trabalho que reproduz essas desigualdades, e nós temos tudo ao mesmo tempo. Aqui nós conseguimos viver a experiência de um catador de papel andando com a calça rasgada, com celular e com carro de som, com a bateria tocando um som no carrinho dele. Esse é o nosso mundo, ou seja, nós temos que imaginar que esta nova tecnologia não é uma nova tecnologia que estará presente no novo mundo daqueles que têm capacidade econômica. Essa tecnologia está presente no mundo das nossas desigualdades. Os nossos meninos e meninas que estão entregando pizza de bicicleta, trabalhando de segunda a domingo, sem intervalo, de média de 12 a 18 horas por dia, pedalando 30 quilômetros em média para chegar no local de trabalho, vivendo nos puleiros, que é onde eles ficam sentados esperando que alguém os ligue, para ganhar R$ 922 por mês. Eles fazem esse serviço conectados com um aparelho celular, no qual eles se comunicam sem nenhum cabeamento físico. Esse é o mundo. Imaginar como nós vamos dar conta de enfrentar uma avalanche tecnológica que está transformando todas as condições de vida e de produção econômica, uma tecnologia que potencialmente coloca para a atividade produtiva transformar todas as atividades humanas em atividades econômicas. Conversa com os meninos e meninas que estão procurando namorado. Fizeram recentemente uma pesquisa entre os jovens espanhóis. A Comissão Obreira Central Sindical Espanhola fez uma pesquisa com os jovens espanhóis. E de cada 5 jovens, um jovem está em emprego formal, um jovem está no emprego formal, nosso assalariado com carteira. 4 está no chamado emprego informal, para lá o emprego inseguro, sem carteira de trabalho, sem registro. O que eles descobrem na pesquisa? Que todos esses 5 jovens aparecem nas redes sociais felizes, animados com a vida. Quando eles vão fazer a pesquisa individual e saem do reconhecimento da presença pública nas redes sociais para a entrevista individual, eles descobrem que, dominantemente, os jovens estão sozinhos, solitários, isolados, deprimidos, a grande maioria vivendo à base de antidepressivo e ansiolítico com menos de 25 anos de idade. E uma resposta absurda do número de pessoas que pensa seriamente no suicídio. E nós temos que organizar o sindicato para dizer para esses jovens: tenha esperança no futuro. Você vai ter uma profissão que dura 5 anos, o teu tempo de estudo é uma meleca, não serve para nada, o teu emprego é esse, vai ser entregador, viver em um poleiro, ganhar R$ 992, trabalhar 18 horas por dia de segunda a domingo. E se você for acidentado e ficar acidentado, dê um tiro no meio da testa, porque você não vai ter proteção do Estado. O Guedes até agora estava propondo, né? O Zaratini não topou a proposta do Guedes. O Guedes dizia: nós vamos dar 400 para você. O Guedes já disse qual é o preço, e recolocou agora na carteira verde e amarela, é 400. O Estado vai dar 400 para você. Viva com 400. O resto é o teu mérito. Se você não teve mérito de criar a tua proteção, o Estado te dá 400. Essa é a visão deles.
A visão deles é o Estado dará assistência mínima aos desvalidos. No caso brasileiro, a assistência mínima de renda é R$400, está precificado. É disso que se trata. Então, nós estamos desmontando o Estado, nós estamos remontando o Estado para um tipo de organização social, nós estamos reorganizando a atividade produtiva. E eu falava dos meninos. O que eles passaram a dizer nessa pesquisa também é que eles não sabem encontrar um namorado, uma namorada que não seja por meio do aplicativo. E eles não sabem sustentar uma relação, porque quem sustenta a relação é o aplicativo. Aplicativo esse que nós, como pais e avós, damos aos nossos filhos desde o primeiro mês do nascimento. Basta ir nos restaurantes para ver o que nós fazemos ao entregar o nosso celular para que o nosso filho fique vendo aquela meleca que ele está vendo, aprendendo que ele só vai ser humano por meio de um aplicativo. Não é por outro motivo que o Jobs e o cara do Google disse que ele jamais entregará um aplicativo desse, nenhum celular, nenhum tablet para nenhuma criança com menos de 15 anos. Porque ele sabe a estupidez que esse instrumento cria, inclusive entre os adultos que não conseguem mais, já tem o 6º membro, agora nós temos cabeça, o tronco membro, e celular, não é? O celular já faz parte agora da aula de anatomia. Mas a gente olha para isso, mas a gente não percebe a radicalidade da transformação que está em curso. E isso significa que, provavelmente, boa parte, se não a maioria das atividades humanas se transformam rapidamente em atividades econômicas, todas as coisas. Isso significa, portanto, que nós temos uma agenda pela frente, que é uma agenda para pensar o mundo do trabalho radical. O Zaratini falava aqui na abertura, o nosso projeto de desenvolvimento tem a tarefa de colocar a centralidade do trabalho e do emprego como constitutivo de um projeto. Acho que as crises que começam a aparecer, na verdade, são sociedades que começam a manifestar a necessidade de pensar uma outra utopia, não como algo descolado para o futuro, mas como um presente que começa a ter um novo significado. E a nossa disputa é uma disputa de organização do sistema produtivo para uma forma de trabalho no qual a tecnologia deve nos gerar condições para trabalhar menos e viver mais, uma sociedade que ofereça qualidade para o viver bem e, de outro lado, capacidade distributiva para fazer com que esse resultado econômico possa ser distribuído para os indivíduos, sim, mas fundamentalmente uma sociedade que tem o nível de tecnologia que nós estamos indicando é uma sociedade com capacidade de distribuição coletiva, portanto, com papel do Estado totalmente ressignificado. Não há mais nenhum motivo para que saúde, educação, transporte não sejam bens e serviços públicos, universais e gratuitos, oferecidos a partir da nossa capacidade econômica de produzir riqueza. Agora, isso é uma mudança radical do ponto de vista distributivo, né? A agenda no Congresso da discussão da reforma tributária ou da Previdência devia estar posto. Nós, sei lá, daqui 2, 3 anos vamos ter que novamente discutir radicalmente a Previdência. A Previdência não tem 3 anos, 4 anos, ela está quebrada, do jeito que ela está destruída. Porque esse mundo do trabalho não é um mundo do trabalho organizado para financiar a Previdência, e nós não tratamos disso. Nós fizemos o contrário, criamos uma Previdência para se livrar do mundo do trabalho. Foi isso que nós fizemos. E ela vai produzir isso, só que ela vai produzir um mundo de excluídos. 30 anos depois, o Chile começa a mostrar o resultado do que dá. Eu vou te entregar uma Previdência entregando 1 milhão de resultado. Os primeiros velhinhos vão se aposentar e recebem homem 330, mulher 275. Acho que não ficaram contentes com o resultado de 30 anos de capitalização. Eles descobriram o que é o sistema de capitalização. E foram essa, mas é que você, Ali, você não contribuiu direito. Você devia ter contribuído mais. Não é? Bom, o que eu estou querendo trazer eu acho que se nós vamos pensar essa dimensão, creio que a possibilidade, aí juntando com o que o Martin falou, de darmos potência a um projeto onde recoloquemos a questão da soberania no Brasil,
nós fomos ousados em recolocar a centralidade do emprego em um projeto nacional e o sentido que faz pensarmos num mundo globalizado o papel de um pensamento em termos de desenvolvimento nacional. Não para que nós nos isolemos, mas porque a nossa integração se dá por meio da capacidade de trocas, e trocas se fazem entre aqueles que têm coluna vertebral colocada em pé. E um país que tem coluna vertebral colocada em pé é um país soberano. É disso que nós precisamos recuperar. Não é fácil a tarefa, porque a tarefa nesse momento é começar a construir alguma coisa que nós não sabemos exatamente qual é. Nós perdemos e perdemos feio, e a estratégia que está em curso é muito forte. Não acho que seja fácil nós sairmos dessa trilha de sermos um país evangélico de direita. Acho que isso é muito grave, muito rápido, e não será fácil. Será necessário uma unidade no nosso campo que nós não demonstramos na nossa história moderna. Nós vamos ter que fazer no campo democrático algo que nós nunca fizemos. Nem na ditadura nós fizemos a unidade que será necessária para enfrentar o que tem colocado pela frente. Portanto, é bom que a gente comece a tomar tino na vida, porque senão a nossa derrota poderá ser uma derrota que vai colocar muita coisa a perder. Para o mundo do trabalho, transformações que nós ficaremos excluídos delas, mudanças na proteção que geram exclusão, e um mundo do trabalho aí radicalmente segmentado. Fevereiro, estará no Congresso Nacional um projeto de reforma sindical. Se nós não tomarmos tino, nós vamos legalizar um projeto de reforma sindical que confirma essa desigualdade. Sindicato por empresa, a grande empresa tem seu sindicato, faz o seu acordo, a massa, 70%, 80% dos trabalhadores sem sindicato, sem proteção. E não é pequena o risco de nós termos uma iniciativa desse tipo, se não tiver uma unidade muito grande, um grande trabalho no Congresso Nacional, porque é esse o projeto que provavelmente o governo Bolsonaro entregará lá. Projeto sindicato por empresa, afastando, consolidando a carteira verde e amarela, e nós fora do jogo. Então, tem mudanças radicais no mundo do trabalho, mudanças radicais no ponto de vista da organização econômica e mudanças profundas na institucionalidade que protege o mundo do trabalho e que dá poder aos sindicatos para fazer essa disputa. Acho que nós temos várias frentes para atuação. Creio que numa agenda como essa, a centralidade do emprego, a centralidade da negociação, do papel do sindicato, volta a fazer todo sentido. Muito bem, nós vamos abrir para 3 perguntas para cada um dos apresentadores, e com limitação, e por favor, perguntas que sejam perguntas, não perguntas que sejam o currículo vitae daquele que pergunta, porque eu fiz. Pergunta direto, por favor, porque já são. Perguntas objetivas. Não, Desculpe, é o seguinte. mas é verdade. E o debate vai ser muito mais profícuo. Normalmente, esse debate tem sido ido até tarde. Muita gente veio se queixar depois que não conseguiram fazer a pergunta, não conseguiram debater. Então, vamos lá. Hamilton, né? Hamilton. Espera um pouquinho, Nestor. Nós vamos abrir 4 perguntas, cada pergunta com 3 minutinhos, tá bom? Tá, 4 pessoas, 3 minutinhos. Olha, é um pouco lascivo, mas vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, porque ele sim, falou... Desculpe agora o comentário da mesa, claro. Ele falou sobre meio de transporte e falou de ferrovia, que é uma luta nossa faz tempo e de fato tem tudo a ver com o pensamento de soberania, né? Quer dizer, o controle dos meios energéticos e logísticos estão na base do pensamento soberano. Depois eu queria fazer um comentário também sobre os limites da globalização. Eu estava anotando aqui o que vocês dois falaram, então é rápido. Maruza, limite à globalização e ao financeirismo internacional que corrói, na verdade, nossa produção, né? Que nunca foi tão necessário dar esse limite. Mais uma observação: soberania significa também o direito de autogerência, né? Quer dizer, a gente vai fazer autogerência disso. Quem gere o seu próprio, ou melhor, gere a seu próprio favor, naturalmente. Agora, aqui o comentário que junta os dois
as duas falas que eu faço questão de enfatizar. Cada degrau que a gente desce na soberania, seja pela venda do patrimônio público de áreas estratégicas ou pela privatização de serviços públicos importantes, ou seja com governantes fracos, me refiro evidentemente ao senhor que preside o país nesse momento, que nos colocam publicamente como a parte pobre na relação internacional. Eu vi outro dia ele dizer que os Estados Unidos e o presidente lá têm uma economia forte, nós somos fraquinhos. Vocês viram isso, né? Todos viram isso. Isso acaba diminuindo nossa autogerência, né? Acaba com a nossa possibilidade de fazer o melhor para o país e para a nação. Tá? É só esse comentário. E mais um comentáriozinho rápido. Esse medo, essa insatisfação, ainda hoje pela manhã a gente conversava lá na diretoria da CNTU, esse medo e insatisfação, tudo isso abastece, sabe o quê? O cofre na indústria química psiquiátrica, né? Fica cheio de maluquinhos precisando tomar remédio, na verdade. Então nós precisamos mesmo fazer o que a gente está fazendo aqui, que é contra-atacar. Isso aqui é uma forma de contra-ataque, endurecendo o discurso sem perder a tal da ternura, ou a tal da doçura que a gente falava lá pela manhã. Mas tem que endurecer e a gente não precisa xingar para isso, nós temos que ter lado. Nosso lado é o lado, né, da população que trabalha, da população que... Aliás, sem o trabalhador não tem riqueza, né? Bom, vamos lá. Agora as perguntas. Quer falar, Maruza? Quer fazer uma pergunta? Quer falar? Vamos lá, porque eu quero cumprimentar o professor Clemente e o professor André. Foram brilhantes as exposições, muito boas. Eu fiquei aqui maravilhado. Cada um falou uns 25 minutos, 30 minutos, mas eu ouviria 2 horas sem problema. Cada um de vocês ia entrar em geoprocessamento, ia te perguntar de mapa. Você, com essas questões do trabalho, robô substituindo, essa do celular na mesa do restaurante, essas loucuras, né? Mas vamos lá, primeira pergunta. Olha, tem 3, espera um pouquinho. Gostaria que quando fizesse a inscrição, falar o nome e de onde vem. Nós temos Brava. 3 inscritos já, o Hamilton, nosso escritor, Canabrava e o André lá atrás. O Suplicy aqui. O Suplicy. 4, é isso? Encerramos. Hein, José? José Manuel, tem 4 já, encerramos. 4, então encerramos. Se tiver alguém que sair correndo, eu preciso perguntar, se dá um jeito. Né? Assim, por favor, nós estamos gravando, então é necessário que se fale ao microfone, por favor. Hamilton. Hamilton, escritor e poeta na... Não, ele vai pegar o microfone lá. A minha pergunta é super rápida, simples, principalmente para o professor geopolítico. É o seguinte, eu acho que essa frase do Papa Francisco, que não está só no Papa Francisco, ela é lapidar e inaugural, né, no sentido de que estamos vivendo uma mudança de época, não é uma época de mudança. E justamente uma mudança de época, ela impõe uma série de mudanças no modo de vida, na forma de ver o mundo, nos paradigmas de ver o mundo. E a minha pergunta é se esses paradigmas da indústria aeroespacial, a indústria nuclear, a cibernética, etc., se elas fazem parte realmente desse novo paradigma no sentido do avanço da comunidade humana, no avanço, no crescimento da comunidade humana, ou se nós iríamos criar alianças para disputar esse pedaço colocado pelas grandes nações capitalistas, né? É para esse mundo que eles querem nos conduzir. E para que mundo que a gente quer realmente se firmar? Que mundo que a gente quer se firmar? Né? E nesse sentido eu vejo assim, por exemplo, essa relação Sul-Sul, é muito importante essa relação com a Índia, principalmente pelo patrimônio cultural, espiritual da Índia, que é uma coisa impressionante, milenar, que vem do Bhagavad Gita, que vem dos Vedas, que vem ensinamentos de vida simples, ensinamentos numa visão filosófica fundamental, né, para o Ocidente, né? Mas não só isso, quer dizer, as matrizes africanas, e principalmente a África, a aliança com a África e com os países da América Latina, são vitais. Hoje, nessa vida de mudança de época, se nós não criarmos, a gente não fortalecer essa relação com a América Latina e com países, outros países do Sul,
né? Eu vejo que com a África, principalmente, que a gente já começou e que hoje está interrompendo, a gente não vai sair do lugar no sentido dos paradigmas de uma nova época, porque os paradigmas de uma nova época não podem ser ditados por aquilo que as potências indicam. Agora, a energia nuclear, então vamos todo mundo fazer o equilíbrio internacional a partir da energia nuclear. Não é isso. Qual é a forma de vida mais simples e que nós queremos para a humanidade? Essa eu acho que é uma pergunta fundamental. Obrigado. Olha, o Hamilton fez uma nano-palestra. Eu não interrompi porque é um cara inteligente e falou uma coisa interessante, essa relação sul-sul. Canabrava. Canabrava, por favor. Estou aqui. Os diagnósticos são terroríficos, né? Para não dizer terroristas. E olha, eu acho que nós já estamos com um diagnóstico demais, né? Quais são os prognósticos? A parte mais aterrorizante que vocês colocaram aí na mesa é a parte que está em curso aí, né, que transformar o país numa teocracia fundamentalista. Né? E como é que nós vamos parar isso? Você acha que discutindo e fazendo prognóstico e protestando, nós vamos parar isso? Conversando com meninos nas escolas lá em Brasília, assim, tá, dizer, pô, a gente protesta, leva porrada e não acontece nada. Então, se de protesto não acontece nada, nós vamos estar dando tempo para essa gente consolidar o projeto. A coisa é de urgência. Né? Nós não estamos num processo político, nós estamos em guerra. Né? O que nós temos no país é um governo de ocupação, produto de uma operação de inteligência, não produto de um processo eleitoral. Então, se nós estamos em guerra, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar e traçar estratégias de guerra. Sabe? Porque, e se nós não resolvemos isso rápido, né, eles consolidam o projeto. E o que será para os nossos filhos e netos? O que será? Olha, nós somos aqui em sindicatos. Os sindicatos têm a maior arma da classe trabalhadora, que é a greve. Fique em casa, para tudo, nem leva porrada, porque fique em casa. Nem leva pancada. Fique em casa. A única maneira que nós, classe operária, trabalhadores e liberais, temos, né, a grande força é a greve. Okay. Temos que parar o país. E outra coisa, né, mais uma frase. Né? Finalizando, então. Finalizando. Né? Milhões de pessoas na rua, não há exército que possa. Chile está provando isso. É botar a massa na rua e é botar a classe trabalhadora para parar o país. É o único jeito que a gente tem para derrubar isso aí. Outra nano-palestra, mas o duro é que só tem cara inteligente, como é que eu vou interromper o Canabral? Canabral, por que você acha que os ricaços americanos estão pensando em mudar para Marte e Lua? O pau vai comer aqui. É você, Stork? Eu. Não era o André lá? Que tinha um cara... Gente, ó, você só tem que... Sérgio... O André tinha sido escrito como terceiro, desculpe. Você é o terceiro? É. Não, sem problema. Bom. O André vem depois, pode ser? Vamos dividir o tempo aí. Sérgio Tosh. Eu gosto de polarizar com o Canabrava. A gente vive brigando na internet. Aí tem o Suplicy. Então, uma pergunta de paz para o Clemente. Clemente, nesse mundo em que a gente vai indo cada vez mais para a substituição do trabalho humano, né? E já está sobrando tempo para as pessoas,
E eu vejo por experiência pessoal que, por mais tempo que eu tenha, eu não dou conta de ouvir todos os vídeos no YouTube que caem na minha linha do tempo, né? Ou seja, não tem tempo, né? Se a gente tiver tempo, a gente vai consumir esse tempo com cultura, com educação, com entretenimento, com futebol. Aí eu faço a seguinte pergunta: a questão não estaria em a gente procurar uma política de desenvolvimento que estimule o florescimento dessas indústria no sentido bem lato, né? Indústria da educação, da cultura, uma nova educação. Enfim, as necessidades de educação vão muito além daquilo que o sistema de educação pública oferece, né? A gente está se educando o tempo inteiro. A educação informal tem um potencial ilimitado de desenvolvimento, né? Quanto mais tempo a gente tem, mais a gente quer, né? E aí, nessa pergunta, acho que o Suplicy já foi, né? Não, está aqui. Nessa pergunta, me ocorre que as comunidades, os bairros, as cidades, podem ter, dentro da sua soberania, a possibilidade de gerar ocupação sem financiamento externo, com autofinanciamento, a partir da própria oferta de tempo que as pessoas vão ter, promovendo um mercado de trocas de tempo. Olha, eu cuido do seu filho e você me dá aula de inglês, yoga e assim por diante. Enfim, um mercado em que algo do tipo renda básica, que não precisa da moeda nacional, que pode usar uma criptomoeda, escambo, tá certo? É um escambo financiado por uma renda básica que, como o Ladislau propôs ontem, numa reunião que nós tivemos, uma das ideias mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento econômico, para a gente colocar na proposta de São Paulo Sua, é o Banco Municipal. Banco Municipal de São Paulo, com criptomoeda que financie essa reciclagem do tempo entre as pessoas para quem sobra tempo. Enfim, produzir educação, cultura, entretenimento, tal, com um sistema econômico que um país do tamanho de São Paulo pode se aventurar a ter. André, por favor. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu saúdo aqui os palestrantes, mas uma pergunta aqui que eu tenho que fazer, acho que para propor o debate, é a questão socioambiental. Nós sabemos que numa sociedade de risco, né, e a nossa Constituição, artigo 225, prevê um Estado socioambiental democrático, Estado democrático de direito, socioambiental. A questão do risco, da sociedade de risco, ela coloca uma questão discute a questão da soberania ao discutir a crise ambiental mundial. Eu vou dar só um exemplo. Nós temos a cidade de Ribeirão Preto, onde nós temos o aquífero Guarani. A média de consumo de água na cidade é 200 litros de água para cada habitante por dia, né? Nós sabemos que teremos guerra por causa da água, né? Então, isso também faz parte da geopolítica, a guerra pela água, né? E até a própria questão também, nós temos uma propensão aí, uma população de 85% urbana, que é um meio ambiente artificial, explorando a questão da natureza, e a natureza sangra. Nós tivemos, nesses últimos anos, 500 mil árvores, né, que foram extintas da Mata Atlântica só na cidade de São Paulo, né? Então, a proposta que eu faço aqui, nós discutimos a questão, diante dessa sociedade de risco, a questão que exige até uma entidade internacional para que possa se falar sobre o meio ambiente e um maior peso, né, da questão ambiental nessa análise geopolítica e tem na questão também do trabalho também. Então, eu queria que
os palestrantes abordassem essa questão ambiental, ok? Aí a mesa que decide. Tem tem o Suplicy. Eu abro mão, se passou da... Eu queria, diante dessas modificações que foram colocadas por ambos os palestrantes e, sobretudo, as mudanças no mercado de trabalho, mais e mais temos ouvido, até, por exemplo, quando o presidente Barack Obama falou no estádio de Johannesburg, por ocasião dos 100 anos de Nelson Mandela, ele disse que com a automação, até com os automóveis agora que vão ficar sem motoristas, com a velocidade da inteligência artificial. E de maneira muito semelhante ao que o próprio presidente do Facebook colocou na sua palestra aos graduandos de Harvard, e também o Prêmio Nobel de Economia, o Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, o grande propagador do Grameen Bank, do Banco do Vilarejo, do microcrédito. Ele ainda, no ano passado, recentemente, deu uma entrevista ao jornal indiano, dizendo que mais e mais agora, com todos estes progressos tecnológicos, nós vamos ter que pensar numa renda básica universal incondicional. Mencionei 3 autoridades muito significativas que estão caminhando nesta direção. Eu aproveito só a oportunidade para recomendar a todos o livro que saiu recentemente pela maior autoridade sobre a renda básica, não sei se todos conhecem, eu publiquei o prefácio, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, do professor Philippe Van Parijs, o fundador da Basic Income Earth Network, e seu colega Yannick van der Bort. Obrigado. Bom, mesa, vocês conseguem? Um minuto. Bem telegráfico, uma pergunta bem simples. A gente tem discutido muito, no conjunto dos debates atuais, essa questão de mudança de época, o impacto do avanço das forças produtivas, ou seja, os meios de produção e a força de trabalho. A pergunta é, o centro da contradição está nas relações de produção? Por que não trazer para o centro do debate a superação da relação de produção capitalista? Se há outras formas de produção. O centro, será que é essa falta de luz, será que é na perspectiva de um remédio final para esse modelo de produção capitalista? Ou não temos condições de ir no ponto de como é que se dá a apropriação da riqueza produzida com a evolução das forças produtivas e com esse novo papel? Eu queria só que ponderasse sobre isso. Ok, tem só para finalizar, o meu querido pastor, Ceci Zuruá vai fazer mais. Você viu que acaba tendo que ter um pouco de flexibilidade, né? Você vê que... Ceci, faz favor, microfone. Aqui. Boa tarde, amigos. Boa tarde, à mesa. Eu escutei com muito interesse as 2 palestras. Como sempre, quem me conhece sabe que eu tenho 1000 discordâncias, 1000 divergências humanas, naturais, e que deveriam estar sempre presentes nos nossos debates, tá? Por exemplo, então eu vou falar só as divergências, mas não quer dizer que eu não gostei muito. Professor André, quer dizer, eu tenho cá para mim que a nossa grande prioridade imediata, durante esta vida, e a do filho, talvez, é a América do Sul. Eu não vejo razão alguma para essa altura dos acontecimentos, com todas as dificuldades que nós já temos, a gente pensar em Índia, África, seja lá que lugar for, né?
A nossa prioridade é a América do Sul. A minha prioridade traçada historicamente pela cultura, pela proximidade, pela facilidade. Nós temos a língua mais falada do mundo é o portunhol. Não há por que inventar outra prioridade no meu entendimento. Clemente, teu discurso me gera pânico e um calafrio da cabeça aos pés, porque é absolutamente verdadeiro. Mas a gente não está aqui, nesse país fantástico, maravilhoso, com esta brava gente brasileira, só para sentir medo. A gente precisa ter esperança e confiança no futuro, como eu tenho, e como muitos têm. E eu diria que nós temos um grande privilégio, que é de ter entre os nossos ascendentes esta fantástica etnia, os povos originários, os indígenas, que resistem há 5 séculos, Clemente. Maior genocídio da história. Hoje está declarado, foram 70 milhões assassinados, de norte a sul, e essa gente resiste. E este ano que passou, nós tivemos a grande vitória de ser a primeira mulher indígena eleita para a Câmara Federal. Nós estamos nos levantando, Clemente. Agora, a pergunta que eu te faço é, você discute nos sindicatos de São Paulo a palavra básica, que as pessoas têm que ter consciência do que significa o inimigo principal? Vocês discutem imperialismo norte-americano na América de norte a sul? É isso. Muito bem, agora eu passo a direção aqui para o nosso amigo. Houve perguntas? Vamos lá, então, respostas agora. Professores, faz favor. Professor André. Alô. Bom, foram várias questões interessantes, eu não sei se vou conseguir dar conta de tudo que foi dito aqui, mas algumas ideias eu gostaria de expressar. Não é? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que realmente um grande drama que a gente vive hoje em dia, não é, afetados por essa renovação tecnológica e mudanças de toda a ordem, diz respeito justamente à questão da tábua de valores, não é, a questão da axiologia. É uma ciência que tem sido um pouco relegada, mas ela é muito importante. Não é? Nós precisamos, para organizar a vida social, estabelecer uma escala de valores, quais os mais importantes. E isso tem variado, historicamente, também muito em função da condição geográfica. André, eu fico no papel de chato aqui, mas estão me dando 5 minutos, tá bom? Tá, então eu vou ser bem rápido, só para localizar. Então, vejam, nós temos no mundo atlântico, né, do ocidental, Europa e Estados Unidos, uma sociedade fundamentada no individualismo. Do outro lado, no Oriente, né, nós temos uma sociedade no mundo eurasiano fundamentada no coletivismo. Nós aqui no Sul não somos nenhuma coisa nem outra, né? Mas nós podemos justamente ter na amizade um valor importante que está sendo corroído. Eu pergunto para os jovens hoje o que eles esperam da vida, não é? Porque o capitalismo, o que ele apresenta? Ele promete só acúmulo de bens materiais, é o que ele promete, não necessariamente entrega. Não é? Mas será que isso é o que as pessoas buscam? É o que realmente torna as pessoas felizes? A geografia nasce com o lema de conhecer a Terra para ser feliz nela. Esse é o lema da geografia. Não é? E nós precisamos justamente procurar ser feliz nessa Terra. E aí envolve a questão ambiental. Vejam bem, nós estamos destruindo o planeta, mas nessa divisão norte, leste e sul, o sul justamente é a parte da vida, onde o meio ambiente está mais preservado e onde há jovens, não é? Onde ainda a população cresce e há crianças e jovens. No hemisfério norte isso está acabando, eles já não têm mais natureza e nem juventude, não é? De modo que as forças vitais da humanidade estão no hemisfério sul.
Falta a gente ter consciência dessa força, né? E aí colocar a questão dos valores novos, porque é isso que está precisando ser feito. E eu encerro com uma questão muito prática, muito clara e precisa. A forma mais inteligente, na minha opinião, de combatermos esse obscurantismo que está em marcha em nosso país é fazendo a legalização da maconha. Ela é crucial para a gente derrubar a força dos evangélicos. Porque como é que funciona? Como é que funciona o sistema? O sistema funciona assim: bancada conservadora eleita, né, tanto da Atena na vida e tudo mesmo, uma bancada conservadora, né? Essa bancada conservadora propõe uma legislação super rígida, os juízes punitivistas punem, a polícia truculenta e corrupta humilha, bate, mata e extorque, e no final das contas, o evangélico depois recolhe, aí acolhe, e depois ele é perdoado desde que vote no candidato evangélico. Começa tudo de novo. Então, vejam, é um círculo vicioso que tem exatamente na criminalização desse estupefaciente, que é, na verdade, um derivativo usado culturalmente pelos negros. Essa é a questão crucial. Por que a maconha é criminalizada? Ora, porque é dos negros. Essa que é a questão fundamental. Não é? Então, é aí que radica a revolução que vai acabar com essa onda obscurantista e pentecostal no nosso país. Ok. Professor Clemente, por favor. 5 minutos também, professor. Dá para dar uma resumida, né? Olha, eu queria só agradecer, acho que as questões, a reflexão, acho que são várias questões que puxam debates longos. Acho que o Stock coloca bem uma série de ideias e sugestões para pensar estratégias de intervenção. Creio que uma parte da nossa tarefa é qualificar e promover um debate público. Creio que, e acho que isso é um problema que nós observamos no mundo sindical, nós estamos consolidando uma divisão quase que insuperável, ou seja, aparentemente o mundo sindical vai embora com a gente, com a nossa morte. A moçada não está entendendo a disputa no mundo e não está vendo o sindicato como instrumento dessa disputa, então uma tarefa fundamental é recolocar o debate público no espaço que essa moçada está construindo esse mundo para frente, nas questões, nas preocupações, aí a questão ambiental e tantas outras vão se colocar como elementos fundamentais. Creio que o fato de a gente não... Eu acho que a situação é muito complicada, não tenho muita esperança que nós estamos em uma situação fácil, pelo contrário, é gravíssimo o que está sendo passado. Acho que parte do movimento sindical com o qual eu trabalho mais diretamente, aparentemente finge que o problema não existe, como se não tratasse dele, ele não aparecesse, ele está presente, é muito grave. É grave politicamente, é grave economicamente, é grave de várias dimensões. Acho que só enfrentando o problema com toda a concretude que ele tem, mas com o debate público e com os espaços de intervenção solidária que a gente possa criar, que nós vamos inventar alternativas e caminhos. Não há solução, não há um desenho pré-estabelecido, mas nós temos, e aí sim, inúmeras iniciativas, às vezes micro, acho que é o momento de a gente voltar a fazer múltiplas iniciativas micro, ter uma estratégia macro importante, especialmente no Congresso Nacional, evitar a destruição que vai ser feita nesses próximos 3 anos, que é muito grave. É uma estratégia de resistência no curto prazo e um esforço monumental de constituir capacidade de unidade e de alianças. Eu estou mais ou menos naquela ideia de que todos aqueles que acreditam que a Terra é esférica estão no nosso campo. Então, acho que é nessa linha. Nós temos que ir para uma linha muito ampla e há um monte de gente que votou nesse governo que acredita que a Terra é esférica. Então, dá para trazer para um campo e reconstituir um novo campo para poder recolocar um nível de disputa que é necessário para frente, mas é um trabalho muito grande.
nós na esquerda não temos muito, nosso campo democrático não tem muita tolerância para construir esse tipo de unidade, mas é necessário fazê-lo, porque senão a gente não está entendendo a gravidade do momento. Aí, as discussões estruturais, como você colocou, das relações, do sistema de relações, do sistema produtivo, precisam ser colocadas, mas há coisas muito mais elementares sendo disputadas nesse momento. Para que essa disputa possa fazer, a gente precisa garantir algumas coisas que estão em risco, inclusive a liberdade de continuar fazendo esse tipo de encontro. Bom, gente, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, mais uma vez pelo trabalho da CNTU, um prazer estar aqui com vocês, e bom trabalho para o dia ainda. Então, nós agradecemos ao professor Clemente, ao professor André, a Maruza. Você continua, o Allen vai vir, a gente encerra essa mesa, você vem para cá, tá bom? Tá ótimo. Então, muito obrigado a todos vocês. Estou querendo chamar o senhor Allen Habert e a senhora Gilda, vice-presidente da CNTU. Eu peço que vocês